Ninguém ajudou o bilionário japonês, até a garçonete falar japonês. Ninguém percebeu quando ele entrou, não porque fosse pequeno, mas porque parecia invisível. O homem vestia um casaco simples, gasto nas mangas, e caminhava com passos lentos, quase cuidadosos demais para aquele café movimentado no centro da cidade. O relógio em seu pulso valia mais do que todo o faturamento mensal do lugar, mas estava parcialmente escondido sob a manga, como se ele quisesse apagar qualquer vestígio do que realmente era. Era começo de manhã. O barulho das xícaras se misturava às conversas apressadas, aos pedidos falados alto, às risadas de quem tinha tempo. Ele se sentou em uma mesa perto da janela, esperando algo que não vinha. O garçom passou direto. Uma mulher esbarrou na cadeira dele sem pedir desculpas. Outro funcionário limpou a mesa ao lado, ignorando completamente sua presença. Minutos se passaram. Depois, mais minutos. O café esfriou dentro da xícara vazia que nunca foi preenchida. Algumas pessoas olhavam rápido, avaliavam e decidiam que ele não merecia atenção. Talvez fosse o sotaque estranho quando tentou pedir algo. Talvez fosse a roupa simples demais para um lugar onde a aparência definia valor. Ou talvez fosse só mais um caso comum de desprezo silencioso, aquele que não faz barulho, mas corta fundo. O homem respirou fundo. Seus olhos escuros e atentos percorriam o ambiente com uma mistura de cansaço e lucidez. Ele já conhecia aquele olhar das pessoas. Já tinha visto aquilo em muitos países. A diferença era que, normalmente, bastava um gesto, um nome, um cartão, e tudo mudava. Mas ali, ele não era ninguém. Não hoje. Do outro lado do salão, uma jovem garçonete equilibrava duas bandejas ao mesmo tempo. O uniforme simples, o cabelo preso às pressas e um olhar que carregava algo raro. Atenção. Não pressa. Não julgamento. Atenção. Ela ouviu. Não o casaco, não a postura, mas o silêncio. Enquanto passava apressada por outras mesas, algo nela hesitou. Um segundo a mais. Um detalhe quase invisível. Ela percebeu que aquele homem estava ali há tempo demais sem ser atendido. Quando finalmente se aproximou, ele levantou o olhar, já preparado para repetir o pedido em um idioma que não era o seu. Antes que conseguisse dizer qualquer coisa, ela sorriu. Um sorriso discreto, respeitoso, e falou com clareza. Odai taze shimashita, gochuwon aika ga nazaimasu ka? O mundo parou por um instante. Os olhos dele se arregalaram, não por educação, não por surpresa comum, mas por choque real. O tipo de choque que desmonta uma pessoa por dentro. Ela havia falado japonês, não arranhado, não improvisado. Perfeito. Aquele homem, ignorado por todos, sentiu algo que não sentia havia anos. Ser visto. Se você gosta de histórias onde pequenos gestos mudam destinos inteiros, inscreva-se no canal agora. Assim, você não perde as próximas histórias que estamos preparando especialmente para você. Ele respirou fundo antes de responder. Quando falou, sua voz saiu baixa, controlada, mas carregada de algo mais profundo. Apenas um café, por favor. Ela anotou, inclinando levemente a cabeça em respeito como havia aprendido. Não sabia por quê, mas aquele gesto parecia importante. Enquanto se afastava, ele a observou. Pela primeira vez naquela manhã, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Não era gratidão simples, era reconhecimento. O que ela não sabia é que aquele homem não era apenas um estrangeiro solitário, nem um idoso cansado da vida. Ele era Kenji Nakamura, um dos bilionários mais influentes do Japão. Um homem que controlava empresas, destinos e fortunas com uma única assinatura. E naquele momento, algo dentro dele havia despertado. Não raiva, não orgulho, curiosidade. E aquela curiosidade mudaria tudo. Kenji Nakamura segurou a xícara com as duas mãos, como se o calor fosse uma âncora.
O aroma do café subia devagar, misturando-se às lembranças que ele não havia convidado, mas que insistiam em voltar sempre que alguém quebrava a barreira da indiferença. Ele observou a garçonete enquanto ela se afastava, atendendo outras mesas. O nome dela estava costurado no uniforme, mas ele não conseguiu ler de longe. Ainda assim, algo nele precisava entender. Não era comum, não era coincidência. Pouquíssimas pessoas fora do Japão falavam japonês daquele jeito, com respeito, entonação correta, sem exagero, sem caricatura. Ela não falou para impressionar. Falou porque fazia parte dela. Quando ela voltou, trazendo o café com cuidado quase cerimonial, ele decidiu arriscar. "Você fala japonês muito bem", disse agora no idioma dela. Ela piscou uma vez, surpresa. Depois sorriu, mas não com vaidade, com timidez. "Obrigada, estudei por muitos anos." "Por quê?" ele perguntou. A pergunta era simples. A resposta não. Ela pousou a xícara à sua frente e, por um segundo, pareceu procurar as palavras certas. Não queria se alongar. Sabia que clientes não gostavam de conversa. Mas algo naquele homem a deixava estranhamente confortável. "Meu pai trabalhou no Japão quando eu era criança", respondeu. Ele dizia que a língua não era só palavras, era uma forma de respeitar o outro. Kenji sentiu o peso daquela frase. Não pelo conteúdo, mas pela verdade que carregava. Respeitar o outro. Quantas pessoas naquele café tinham feito isso naquela manhã? Ele tomou um gole do café. Estava perfeito, forte, sem açúcar, do jeito que gostava, mas não comentou. Em vez disso, perguntou: "E você, gosta de trabalhar aqui?" Ela hesitou. O sorriso perdeu força por um instante. "É um trabalho", respondeu. "Nem sempre justo, mas é o que tenho." Ele percebeu o cansaço nos olhos, as mãos levemente marcadas por longos turnos, a postura de quem aprendeu cedo a não reclamar em voz alta. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o gerente surgiu atrás dela. Um homem de expressão dura, camisa apertada demais e olhar treinado para identificar quem dava lucro e quem dava problema. "Você está demorando nessa mesa", disse, sem olhar para Kenji. "Tem gente esperando." Ela se encolheu levemente. "Desculpa." Kenji sentiu algo apertar no peito. Aquela cena era familiar demais, não para ele, mas para quem ele havia sido antes de o mundo descobrir seu nome. Ele levantou o olhar e encarou o gerente. "Ela está apenas fazendo o trabalho dela", disse com calma. O gerente finalmente o observou de verdade. Avaliou a roupa simples, o sotaque estrangeiro, a postura contida e decidiu. "Senhor, se quiser continuar aqui, precisa seguir as regras do estabelecimento." O silêncio caiu como um peso. Algumas mesas próximas prestaram atenção. Outras fingiram não ouvir. A garçonete abaixou os olhos, sentindo a culpa escorrer pelos ombros, mesmo sem ter feito nada errado. Kenji respirou fundo. Havia muitas formas de resolver aquilo. Bastava um telefonema, um nome, um gargo, mas ele não fez nada disso, ainda não. "Entendo", respondeu apenas. O gerente se afastou satisfeito, certo de que havia colocado mais um cliente no lugar. A garçonete murmurou um pedido de desculpas quase inaudível. "Não precisa", Kenji disse. "A culpa não é sua." Ela assentiu, mas a tensão permaneceu. Quando ela saiu, ele ficou sozinho novamente, mas não invisível, não para si mesmo. Ele pagou a conta em dinheiro, deixando uma gorjeta que ela só perceberia depois. Levantou-se devagar e, antes de sair, olhou mais uma vez ao redor. As mesmas pessoas, as mesmas xícaras, a mesma indiferença. Lá fora, o céu estava nublado. Kenji ajustou o casaco e caminhou alguns metros antes de parar. Tirou o celular do bolso e fez uma ligação curta. "É hoje", disse. "Quero a equipe completa." Do outro lado da linha, ninguém questionou.
Se você está gostando dessa história e quer que continuemos trazendo narrativas assim, inscreva-se no canal e deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Isso nos ajuda a levar essas histórias ainda mais longe. Candy voltou para o hotel onde estava hospedado, um lugar luxuoso demais para alguém que minutos antes fora tratado como invisível. Mas aquilo fazia parte do teste. Sempre fazia. Ele não estava ali por acaso. Nem aquele café, nem aquela garçonete. No quarto silencioso, ele abriu um envelope que carregava desde que chegara ao país. Dentro, documentos, contratos e um nome circulado em vermelho. O nome do café. E abaixo dele, uma observação escrita à mão. Verificar condições reais de trabalho. Candy fechou os olhos por um instante. A resposta já estava clara. Na manhã seguinte, tudo mudaria. E ninguém naquele lugar estava preparado para o que estava prestes a acontecer. A garçonete chegou cedo naquela manhã, mais cedo do que o habitual. O céu ainda carregava tons cinzentos, e o frio fazia seus dedos doerem enquanto ela girava a chave na porta dos funcionários. Ela não dormira bem. A cena do dia anterior voltava à mente como um filme repetido. O homem estrangeiro, o japonês perfeito, o olhar calmo, e o gerente interrompendo tudo como se ela tivesse cometido um erro grave apenas por ser educada demais. Ela respirou fundo antes de colocar o uniforme. Havia aprendido a engolir sentimentos. Era mais seguro assim. Quando o café abriu, os primeiros clientes entraram apressados, pedindo sempre as mesmas coisas. Nada parecia diferente. Nada parecia anunciar que aquela manhã sairia do comum. Até que os carros chegaram. 4 veículos pretos estacionaram quase ao mesmo tempo em frente ao café. Não eram chamativos, mas transmitiam uma presença pesada. Portas se abriram. Homens de terno desceram, atentos, observando tudo ao redor. O gerente saiu imediatamente do balcão, o sorriso forçado surgindo no rosto. "Bom dia, senhores. Posso ajudar?" Nenhum deles respondeu. Eles abriram espaço. E então Kenji Nakamura entrou. Não era o mesmo homem do dia anterior. O casaco simples fora substituído por um sobretudo elegante. O relógio agora estava visível. A postura era outra. Não arrogante, mas incontestável. A aura de quem não pede permissão para existir. O café inteiro ficou em silêncio. A garçonete congelou por um segundo atrás do balcão. O coração disparou. Reconheceu o rosto imediatamente, mas não conseguiu ligar aquela imagem ao homem tranquilo que havia servido café no dia anterior. Candy caminhou até o centro do salão e parou. "Bom dia", disse, em voz clara. O gerente assentiu rápido demais. Claro, claro. Em que posso ser útil?" Candy não respondeu a ele. Olhou ao redor. Cada mesa, cada rosto. Depois, seus olhos encontraram os dela. E ele sorriu. Um sorriso pequeno, respeitoso, o mesmo de antes. Ela sentiu o rosto queimar. "Ontem", Candy começou, "estive aqui como cliente. Observei como fui tratado. Observei como outras pessoas foram tratadas." O gerente engoliu em seco. "Não entendo onde o senhor quer chegar." Candy levantou a mão, interrompendo-o sem elevar a voz. "Estou falando agora." O silêncio ficou ainda mais pesado. "Sou Candy Nakamura. Represento um grupo internacional interessado em investir neste estabelecimento." Um murmúrio percorreu o café. O gerente mudou de expressão em um segundo. "Ah, senhor Nakamura, se soubéssemos." "Mas sabiam", Candy disse. "Sabiam exatamente quem eu parecia ser." A frase caiu como um golpe. Ele caminhou lentamente até a mesa onde havia se sentado no dia anterior. Passou a mão pelo encosto da cadeira. Esse lugar foi recomendado como um exemplo de bom atendimento, de respeito, de oportunidade. Ele virou-se de novo para o gerente. Mas o que vi foi desprezo, pressa seletiva e humilhação. A garçonete sentiu um nó na garganta.
Não queria ser o centro daquilo. Nunca quisera. Kenji continuou. Em especial com uma funcionária. O gerente olhou para ela. Pela primeira vez, o olhar não era de autoridade. Era de medo. Ela fez exatamente o que deveria fazer. Foi educada, atenciosa, respeitosa e foi repreendida por isso. Kenji fez um gesto. Um dos homens de terno se aproximou e entregou uma pasta ao gerente. Dentro dessa pasta, Kenji disse, estão relatórios, denúncias trabalhistas e registros de comportamento inadequado. O gerente folheou com mãos trêmulas. Isso é um mal-entendido. Podemos conversar. Vamos conversar, Kenji respondeu. Mas não aqui. Ele virou-se para a garçonete e falou em japonês, baixo, para que apenas ela entendesse. Você não fez nada de errado. Ela sentiu os olhos marejarem. Se você está acompanhando essa história até aqui, inscreva-se no canal agora e diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e transformam. Kenji voltou-se para os clientes. Peço desculpas pelo transtorno. O café estará fechado hoje. Os seguranças começaram a orientar as pessoas a sair. Ninguém reclamou. Ninguém ousou. Minutos depois, restavam apenas Kenji, seus advogados, o gerente pálido e a garçonete, parada perto do balcão, sem saber onde colocar as mãos. Kenji aproximou-se dela. Qual é o seu nome? Perguntou agora em português com leve sotaque. Lívia, ela respondeu. Lívia, ele repetiu, como se quisesse gravar. Você confia em mim? A pergunta a pegou desprevenida. Ela pensou em tudo o que tinha aprendido sobre promessas vazias, sobre homens poderosos, sobre decepções, mas lembrou do café, do respeito, do olhar. Confio, disse quase num sussurro. Kenji assentiu. Então fique tranquila. A partir de hoje sua vida não será mais a mesma. E naquele instante, Lívia entendeu que algo muito maior do que justiça estava começando. Lívia sentou-se em uma das mesas, as mãos ainda tremendo levemente. O café, antes barulhento e cheio de vozes, agora parecia grande demais, vazio demais. O gerente havia sido conduzido para a sala dos fundos com 2 advogados. As portas se fecharam e o som abafado de vozes tensas atravessava as paredes. Kenji permaneceu de pé por alguns instantes, observando o ambiente como quem lê um livro antigo, página por página. Cada detalhe parecia confirmar algo que ele já sabia antes mesmo de entrar ali. Ele se aproximou de Lívia com passos calmos. Você pode ir para casa hoje, se quiser, disse. Será remunerada normalmente. Ela levantou o olhar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ela respirou fundo. Havia medo, sim, mas também havia algo novo, esperança. E a esperança, para quem não estava acostumada a tê-la, era quase assustadora. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Por que voltar? Perguntou. Por que fazer tudo isso? Por um café? Kenji sorriu de leve. Sentou-se à frente dela. Não foi por um café, respondeu. Foi por aquilo que ele representou. Ele fez uma pausa breve. Quando eu era jovem, ninguém me ajudava. Eu limpava escritórios à noite enquanto estudava de dia. Muitas vezes fui ignorado da mesma forma que fui ontem. Lívia ouviu em silêncio. Com o tempo, o mundo mudou comigo. Ele continuou. Ou talvez tenha apenas passado a me enxergar por causa do dinheiro. Ainda não decidi. Ela sentiu um aperto no peito. Aquele homem não era apenas poderoso. Carregava cicatrizes. A porta da sala dos fundos se abriu. Um dos advogados saiu e assentiu discretamente para Kenji. Tudo certo, disse ele. Kenji levantou-se. Lívia, eu gostaria que você estivesse presente na próxima parte. Ela engoliu em seco. Eu? Sim, o que acontece aqui também é sobre você. Eles caminharam até a sala. O gerente estava sentado, abatido, o olhar perdido, a confiança dissolvida.
Kendi falou com firmeza, mas sem crueldade. Este estabelecimento será adquirido pelo meu grupo. A partir de hoje, a gestão muda. O gerente tentou protestar, mas foi interrompido. Você terá seus direitos garantidos conforme a lei, mas não continuará à frente deste lugar. O homem baixou a cabeça. Kendi virou-se para Lívia. Você continuará trabalhando aqui, se quiser, com salário justo, jornada justa e respeito. Ela sentiu as pernas enfraquecerem. E mais, ele acrescentou, quero que você participe do processo de transição. Sua visão importa. Ela demorou alguns segundos para responder. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Alguém precisava ser o primeiro. Se você acredita que pequenas atitudes podem mudar grandes histórias, inscreva-se no canal e deixe nos comentários a sua cidade. Assim, continuamos trazendo histórias como essa. Os dias seguintes foram intensos. Auditorias, reuniões, mudanças. Funcionários antes silenciosos começaram a falar. Histórias surgiram. Horas extras não pagas. Gritos. Humilhações, tudo veio à tona. Lívia acompanhava tudo de perto, ainda tentando entender como havia passado de invisível a ouvida. Kendi estava sempre por perto, não como um chefe distante, mas como alguém presente, atento. Eles conversavam nos intervalos, sobre livros, sobre viagens, sobre silêncio. Havia algo entre eles que não precisava ser dito, uma conexão construída em pequenos gestos. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. Um dos advogados de Kendi o alertou certa noite. Isso pode virar problema, disse. Funcionária. Diferença de poder. As pessoas vão falar. Kendi ficou em silêncio. Ele sabia. Sempre soube. Lívia também sentia. O olhar prolongado, a preocupação excessiva, o cuidado que ia além do profissional. Ela tentava se afastar, por medo, por prudência, por orgulho. Mas o destino não parecia disposto a facilitar. Numa noite chuvosa, depois de um dia exaustivo, Kendi encontrou Lívia sozinha no café já fechado, limpando o balcão. Você não precisa ficar até tão tarde, ele disse. Ela deu de ombros. É um hábito. Ele se aproximou. Lívia começou e parou. Havia coisas que não podiam mais ser ignoradas. E aquele silêncio entre eles era uma delas. A chuva caía com força do lado de fora, batendo contra as janelas do café como se quisesse entrar. O som preenchia o silêncio que se estendia entre Kendi e Lívia. Um silêncio denso, carregado de coisas não ditas. Ela continuava limpando o balcão, mas os movimentos haviam perdido o ritmo. Ele percebeu. Sempre percebia. Você está com medo? Kendi perguntou sem rodeios. Lívia parou. Segurou o pano com força por um instante antes de responder. Estou, admitiu. Não de você. Mas do que isso pode se tornar? Ele assentiu lentamente. Eu também. A honestidade dele a desarmou. Kendi deu alguns passos para trás, criando espaço. Não queria pressioná-la. Nunca quisera. O poder que carregava fora do café não o ajudaria ali. Ali, ele precisava ser apenas um homem. Quando eu voltei hoje, ele disse, não planejava que nada disso acontecesse entre nós. Minha intenção era corrigir uma injustiça, só isso. Mas as coisas mudaram, Lívia completou. Sim. Ela respirou fundo. O coração batia rápido demais. Eu passei a vida inteira sendo tratada como alguém descartável, disse. Quando alguém como você olha para mim desse jeito, eu não sei se é real ou se é só mais uma ilusão bonita. Kendi sentiu a frase atravessá-lo. Eu não sei brincar com pessoas, respondeu. Não saberia nem se quisesse. Ele se aproximou novamente com cuidado. Mas sei reconhecer quando alguém me lembra quem eu fui. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Isso não pode dar certo, disse, mais para si mesma do que para ele.
Talvez não, Kenji concordou. Mas fingir que não existe também tem um preço. O silêncio voltou. Mais curto agora, mais frágil. Do lado de fora, um relâmpago iluminou o céu por um segundo, refletindo no vidro. Lívia sentiu o momento escapar se não fizesse algo. Eu não quero ser um erro na sua vida, disse. Kenji respondeu sem hesitar. Você não é um erro, é uma escolha. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, o medo ainda estava ali, mas misturado a algo mais forte. Eles não se tocaram, não precisaram. A tensão era suficiente. Nos dias seguintes, a mudança no café tornou-se visível. Funcionários sorrindo, turnos justos, respeito. Mas os olhares curiosos começaram a surgir, cochichos, suposições. Lívia sentia o peso crescer. Uma manhã, Kenji recebeu uma ligação do Japão. A voz do outro lado era fria. O conselho não está satisfeito, disseram. Essa proximidade está sendo observada. Kenji desligou sem responder. Naquela mesma tarde, chamou Lívia para conversar. Eu vou precisar me afastar por um tempo, disse. Não de você, do lugar. Ela sentiu o chão desaparecer sob os pés. Por quê? Porque, se eu ficar, vão dizer que tudo o que fiz foi por interesse pessoal, e isso colocaria você em risco. Ela entendeu. Mesmo assim, doeu. Então é isso? Perguntou. Não, ele respondeu. Isso é uma pausa, para proteger o que ainda nem começou. Antes de ir embora naquela noite, Kenji deixou um envelope com ela. Abra quando achar que deve, disse. Ela o observou sair, o coração apertado, tentando acreditar que aquilo não era um adeus. Sozinha no café, Lívia abriu o envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão e um documento. A carta dizia: Você me viu quando eu era invisível. Agora quero que o mundo veja você. O documento era uma bolsa de estudos, completa, para que ela pudesse estudar línguas e gestão. No Japão. Lívia levou a mão à boca, o choro finalmente escapando. Aquela história ainda estava longe do fim. E a maior decisão de sua vida estava apenas começando. Lívia passou a noite em claro. A carta estava sobre a mesa, dobrada com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser tocado novamente. O documento ao lado parecia irreal. Japão, bolsa integral, um futuro que ela nunca ousara imaginar. O café, agora silencioso, não parecia mais o mesmo lugar. Pela primeira vez, ela não se sentia presa ali. Sentia-se em uma encruzilhada. Nos dias seguintes, tentou agir normalmente. Atendeu clientes, conversou com os colegas, sorriu. Mas por dentro tudo estava em suspensão. Cada gesto lembrava Kenji. Cada canto do café guardava a presença dele. Ela adiou a resposta o quanto pôde, até que a ligação chegou. Era um número internacional. Lívia. A voz dele soou mais distante, mas ainda firme. Não liguei para pressionar, só para saber se você está bem. Ela respirou fundo antes de responder. Eu estou confusa, admitiu, mas grata, muito grata. Isso já é suficiente por enquanto, ele disse. A decisão precisa ser sua, sempre. Depois da ligação, Lívia caminhou pela cidade sem rumo. Observou pessoas apressadas, rostos cansados, histórias invisíveis cruzando a dela. Pela primeira vez, percebeu que também poderia ser alguém que passa, ou alguém que muda de rota. Naquela noite, escreveu uma resposta. Aceitou a bolsa. A despedida no café foi simples, sem discursos, sem aplausos, apenas abraços sinceros. Ela prometeu voltar, não sabia quando, mas prometeu. O Japão a recebeu com silêncio e disciplina. Tudo era diferente. O idioma que ela aprendera por amor agora era ferramenta de sobrevivência e crescimento. Estudou, trabalhou, errou, aprendeu. Kenji manteve distância, não por frieza, por respeito. Trocaram mensagens ocasionais, sempre contidas, sempre honestas.
O tempo passou. Anos. Lívia se formou. Tornou-se fluente em outras línguas, ganhou confiança, construiu identidade. Já não era a garçonete que pedia permissão para existir. Um dia, foi convidada para uma reunião importante. Um grande grupo empresarial buscava alguém para liderar um projeto internacional focado em ética e relações humanas no trabalho. Quando entrou na sala, reconheceu o rosto imediatamente. Kenji Nakamura levantou-se. Agora estavam em lados iguais da mesa. Eles se olharam por alguns segundos, longos, cheios de passado. "Bem-vinda", ele disse. "Obrigada", ela respondeu. A reunião foi profissional, respeitosa, impecável, mas algo vibrava sob a superfície. Ao final, Kenji a acompanhou até a saída. "Você não precisa aceitar", ele disse. Ela sorriu. Um sorriso firme, consciente. "Desta vez, eu escolho ficar. Não como alguém que deve, mas como alguém que quer." Eles caminharam lado a lado, sem pressa. A história que começou com um café ignorado agora se transformava em algo maior. Não uma dívida, não um resgate, uma escolha mútua. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto uma única vez para nunca mais se perder de si mesmo. E tudo começou no dia em que ninguém ajudou o bilionário japonês. Até que uma garçonete falou japonês.